envelhecer muitas vezes vem junto com a doença. Mas isso muitas vezes não significa diminuição na qualidade da vida. Claro, em que momento as famílias podem começar a planejar esses cuidados? Existe uma fase, existe uma idade, que alerta elas precisam ter para dizer, agora sim eu preciso fazer alguma coisa para mudar a rotina do meu pai, da minha mãe, ou da minha avó, do meu avô, ou até, né, bisavó. Qual é essa chave que as famílias precisam virar? Bom, primeiro, todo idoso, ou seja, a pessoa maior de 60 anos é considerada idoso, Perfeito. segundo a OMS. Então, assim, pessoas maiores de 60 anos, inclusive até menores, têm que ter um acompanhamento médico. O médico ele tem que ter aquele olhar de perceber e de categorizar aquele idoso, se é um idoso frágil, se é um idoso robusto. Existem escalas nas consultas médicas que a gente avalia a mobilidade, a visão, a audição, o humor desse idoso, se ele passa mais tempo triste, a independência dele, se ele consegue fazer, pegar objetos, a pinça, a fala dele, a inteligência. Então, com tudo isso, a gente elabora uma escala, que é uma escala clínico-funcional de vulnerabilidade, e a gente categoriza o idoso como um idoso robusto, um idoso potencialmente frágil ou um idoso frágil. Perfeito. Então, evidentemente, o familiar não sabe isso, mas ele tem que ter um acompanhamento médico, que o médico saiba diferenciar esse tipo de idosos. E cada um deles requer um cuidado. Como eu te dizia, um idoso robusto ele pode fazer praticamente qualquer atividade do adulto jovem. Já aqueles idosos potencialmente frágeis, ou frágeis, que a gente chama, são idosos que têm risco de quedas, risco de fraturas, risco maior de doenças cardiovasculares ou de outras doenças. Então, esses idosos requerem acompanhamento. Idosos que não podem morar sozinhos. Então, assim, eu tenho uma casa. O que eu posso fazer em casa para ajudar o meu idoso? Bom, a gente primeiro define se é um idoso frágil, se não é um idoso frágil, se é um idoso que tem risco de quedas. E a partir de espaços amplos, bem iluminados, com poucos móveis. Ah, mas eu quero encher minha casa de móvel. Bom, é mais fácil que ele tropece, que ele possa ter uma queda. Tapete para o idoso não é aconselhável. O idoso pode tropeçar, o idoso É um não tem a mesma perigo. mobilidade. Ah, mas a minha adora um tapete. Vamos tentar tirar porque o tapete pode gerar uma queda. O calçado do idoso, a vestimenta, vestimentas frescas, depende, acorde com a estação, é claro. E calçados de preferência fechados. Então, o calçado fechado evita muitas vezes uma queda, tropeçar em alguma imperfeição do piso. Então, sempre dê preferência para esse tipo de coisas. Então, um local iluminado, com bom acompanhamento, não encher de móveis e de utensílios de baixa altura, com um móvel pequeno que ele possa tropeçar, que ele possa cair. E para certos idosos, eles requerem barras de apoio. A gente tem que colocar barras em alguns lugares da casa, muitas vezes principalmente no banho, e Sim. adaptar aquele banho. O idoso pode tomar banho sozinho, dependendo da fragilidade, alguns conseguem, Outros outros não. não. Só que para levantar o idoso numa cadeira, primeiro faz força o acompanhante, e o idoso a mesma coisa. Então aumenta o risco de queda, um piso muitas vezes liso, ensaboado. Então a gente sempre dá preferência. Eu vou construir um quarto para meu familiar. Piso de derrapante, banheiro com piso de derrapante, banheiro com bagas, elas não são tão onerosas. É um preço relativamente barato para o risco ou ajuda que ela pode dar para prevenir uma queda. Então, sempre acompanhar o idoso que tem tendência a quedas nesses lugares. E tentar adaptar, dentro das condições da família, é claro, Claro. o máximo possível. Vem cadeiras específicas para o banho, por exemplo. Então, eu tenho uma Perfeito. casa onde eu percebi que, ou fui diagnosticado com meu familiar com a demência. O que eu posso fazer? Tenta, dentro das condições, é claro, adaptar o máximo possível. Ah, mas ela tinha um móvel pequenininho, tira do lugar. Tinha um tapete, retira porque ela vai cair. Tem idosos que necessitam apoio ou muletas, ou com andadores, ou com um bastão, uma bengala comum mesmo. Então a gente tem que adaptar a casa para que ele não tenha quedas. Se eu vou adaptar uma casa, o ideal que seria rampas em vez de escada. Então as Degraus, rampas, ele não tem tendência à queda, ele trava o pé e sobe. Então sempre com a fitinha, muitas vezes que é muito barato, tá, antiderrapante, para que ele não caia numa rampa, e tomar muito cuidado com a escada. É claro que sempre tem que adaptar às condições da família. claro. Mas assim, o que eu posso fazer para minha família? Ah, não consigo colocar a rampa em casa, mas eu consigo colocar uma barrinha no banheiro. Tem umas que são muito baratas, que vendem na internet e tem lojas. Eu consigo tirar o tapete da casa, eu consigo diminuir o número de móveis para que ele não fique tropeçando e caindo, ou distribuí-los melhor contra a parede. Então são pequenas modificações, que muitas vezes uma coisa muito, para nós, uma banalidade, como tirar um tapete, pode prevenir uma queda, pode prevenir uma fratura de fêmur. Pode prevenir, às vezes a fratura de fêmur vem com uma paciente que fica acamado, que pode ter uma trombose, que pode ter uma embolia, que pode vir a falecer, não da fratura, mas das complicações posteriores. Então, pequenas gotinhas de água, pequenos grãozinhos
de areia que a gente vai fazendo em casa, já pode modificar a vida de um familiar. Doutor, e como que as famílias podem negociar com esse idoso? Porque às vezes não é fácil. Como o senhor mencionou, né? Cada idoso tem a sua fase e muitos deles viveram a sua vida totalmente ativos, trabalhar, como o senhor mencionou, pagavam contas, iam e vinham de todos os lugares e agora estão no momento em que eles estão fragilizados e muitas vezes eles não querem aceitar esse momento que eles estão vendo. Como é que as famílias podem negociar e conversar com esse idoso? Porque é o momento de ter paciência dos dois lados. Exatamente. A paciência tem que vir tanto do cuidador, do acompanhante, como do idoso. Só que, muitas vezes, o que a gente vê muitas vezes em consulta, em acompanhamentos, em visitas domiciliárias, é que o idoso, ele é muitas vezes o pai e é cuidado por uma filha, Sim. e a filha considera ou mantém a autoridade desse pai até os 90 anos ou até o fim da vida dele. Olha, ele continua sendo teu pai, ela continua sendo tua mãe, só que tem certas coisas que são decisões erradas do idoso, como, não quero tomar o remédio porque eu acho que é muito remédio. O filho não pode permitir esse tipo de coisas. Então, quando o começo e o final da vida são similares enquanto a dependência. Mesmo sendo diferentes, um bebê, uma criança depende dos pais e um idoso depende dos filhos. Isso faz parte do ciclo da vida. Então, a gente tem que chegar... Tu nunca pode confrontar ele de frente. O confronto, muitas vezes, gera aversão à mudança. Então, eu gosto de tomar café até a hora e tomar chimarrão. Mas a filha começa a bater de frente e não quer porque o remédio... Tenta adaptar o estilo de vida dele da melhor forma possível para conseguir que ele tome a medicação, que ele faça uma atividade, que ele se alimente em horas. Tu não deixa que teu filho não almoce. Tu não deixa que o teu filho suba em cima da mesa. Sim. Então, assim, o mesmo acontece com o idoso. Mas meu pai sempre fez isso. E agora, fazendo isso, ele pode ter uma queda. Ele sempre andou a cavalo, ele quer ainda, mas olha, ele está com 80 anos. Não é o momento. A gente vai tentar buscar a forma de que tu consiga convencer ele de que isso não está certo, que aumenta o risco de ter uma queda, que não tomar o remédio também não é ideal, ou que se automedicar também não é o certo. Então, requer é tudo muito pessoal. Tem idosos que são muito permissivos com a mudança e tem idosos que são difíceis. Que nem criança. Então, assim, a gente tem que chegar na forma certa, sempre evitando confronto direto com eles. Perfeito. Está confrontando, deixa o médico de volta e conversa novamente. Eu chamo outro filho, que ele tem um pouco mais de afinidade, que vai conseguir convencer ele. Eu falo com a esposa, que consegue. Então, a gente tem que mudar. Não existe... O que tu muda de forma brusca, de um dia para o outro, ele vai sentir diferença. Tu muda toda a casa, mudou a rotina dele, mudou a comida. Olha, ele vai sentir uma diferença, um golpe no começo. Então, sempre devagar e tentando tudo convencer ele da melhor forma possível. Mas sempre evitando que ele faça coisas prejudiciais à saúde. Tu não deixa que o teu filho pegue uma caixa de remédio, tu também não vai deixar que o teu idoso... A gente tem muitas vezes, na consulta eu vejo às vezes que o filho questiona o pai se o pai tomou medicamento. Olha, tu não pergunta para teu filho se ele tomou remédio, tu que dá. O idoso é a mesma coisa, tu tem que dar a medicação no horário certo, controlar. Ontem tinha 6 comprimidos de X remédio, hoje tem 5. Ele tomou, controlei, eu dei para ele, vi que ele engoliu. Então, assim, tem idosos que jogam o remédio fora, que não tomam, ou que tomam demais. Então, é um controle de medicamentos, de alimentação, de atividades, de sono, que a família tem que ter. Tu não pode deixar nas mãos do idoso, quando é um idoso que já é fragilizado, ou com risco de fragilidade, que ele tome cuidado da vida deles. Tu deixa, às vezes, ele não toma um banho. Muitos deles têm doenças como demência, ou estão começando a entrar naquela demência e param de tomar banho, param de se alimentar, ou te referem que já se alimentaram e é mentira, ou que tomaram banho e não tomaram banho. Então, o cuidado ele tem que ser conforme o idoso. O idoso que sempre fez tudo, que não tem comorbidades, tu só tem que controlar que ele continue fazendo as mesmas coisas. Perfeito. Aquele idoso que não está fazendo isso, tu tem que acompanhar, tu tem que controlar, tu tem que ajudar. Olha, ele não está tomando mais banho porque não consegue levantar da cadeira porque está caindo no banheiro. Então eu tenho que acompanhar, tenho que colocar uma cadeira para banho, tenho que colocar uma barrinha de apoio, tenho que acompanhar os banhos dele. Então às vezes são vários irmãos que a gente vê, vários filhos no caso do idoso, e eles batem a cabeça porque um faz uma coisa, não sabe o que fazer, o outro não quer contrariar o pai. Então tem certas idades da vida que não se trata de contrariar, se trata de fazer o melhor possível para ele. E evitar que ele tenha uma queda, que ele tenha uma fratura, que ele desenvolva uma doença, ou que ele piore uma doença, um idoso diabético que não está tomando a medicação. Eu vou deixar que ele tome porque ele não quer, doutor. Muitos me dizem, doutor, ele não quer tomar o remédio, mas não tem muito de querer. A gente tem que procurar a forma que ele termine tomando esse remédio.
Doutor, Entendeu? exato, falando um pouquinho sobre essas doenças que vêm junto com a idade, né? A gente tem o Alzheimer, você mencionou um termo que a gente tem medo de utilizar, que é a demência, porque é um termo desconhecido, acaba nos remetendo a outros adjetivos. O que seria de fato a demência? O que traz essa doença? A demência é um deterioro cognitivo na cognição, no relacionamento do idoso com o meio, progressivo, lento e irreversível. Às vezes a gente recebe em consulta um idoso que de uma hora para outra começou a variar, começou a ter alucinações, começou a ter delírio. Isso a gente chama de delírio. São estados, delírio é um estado transitório, muitas vezes por uma infecção de urina, por uma pneumonia, por algum estado metabólico. Transitório é reversível. Já a demência são quadros lentos, progressivos e reversíveis que muitas vezes no começo eles são imperceptíveis, como por exemplo o Alzheimer. Quem não esqueceu Não já é a mesma coisa, não é a mesma demência e coisa. Alzheimer, perfeito. Ou seja, não é a mesma coisa demência que delírio. Ah, O é a demência e Alzheimer delírio, é uma tá. doença, o Alzheimer é uma doença que termina, que leva na demência. Ou a demência é a doença do Alzheimer. Perfeito. O Alzheimer é uma doença que forma certos alterações no cérebro, no encéfalo, que vão levando à demência, que vão no quadro de demência, é um quadro progressivo e lento, assim como o Parkinson, no começo a doença de Parkinson, ele vai levando uma doença de uma demência de Parkinson no final, que nem acontece com o Alzheimer. Perfeito. Então, essas doenças, a maioria delas, elas não têm cura. Não existe um tratamento que diga, toma esse remédio, tu vai ter curado o Alzheimer, tu vai ter curado o Parkinson, tu vai ter curado da demência. O que existe é tratamento e prevenção. Então, quando a gente já chega nos sintomas, é momento de ligar aquela luzinha de alerta de aqui está acontecendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, todo mundo esquece de uma chave. Então, uma pessoa de 50, 60 anos, a gente já um pouco menos de idade, já esquece de alguma coisa. Mas tu vê, por exemplo, o idoso esqueceu do fogão aceso. Sim. Esqueceu da chaleira. Esqueceu da chave. Esqueceu do remédio. E são coisas que vão se tornando cada vez mais recorrentes. Ah, meu pai esqueceu da chave de casa hoje, ele está com demência. Não, calma. Tem que ser analisado um conjunto de coisas. E são doenças que no começo, elas são de difícil diagnóstico. Porque todo mundo esquece alguma coisinha. Então, esqueceu uma coisa, não tem por que se preocupar. Agora, ela todos os dias está esquecendo de alguma coisa. Esqueceu o nome do filho. Esqueceu onde mora. Esqueceu que tomou banho. Disse que tomou e não tomou. Esqueceu de se alimentar. Esqueceu de fazer higiene. Isso já é um sinal de alerta. Então, está esquecendo de forma muito recorrente coisas que ele antes não esquecia, provavelmente podem ser o começo de alguns sintomas de demência. É aí quando a gente liga a luzinha. É aquele esquecimento que ele sempre teve, que todo mundo tem, mas está muito frequente. Está todas as semanas, está todos os dias, ou coisas que não é para ele esquecer, como o nome de um filho, o nome de um familiar, um endereço. Essas coisas é um sinal de alerta que ele provavelmente, como eu te digo, está entrando em alguma demência, que pode ser uma demência vascular, pode ser uma demência de Alzheimer. Algumas dão sintomas mais precoces. O Parkinson dá alguns sintomas de mobilidade primeiro, de tremores, de movimentos involuntários, até chegar numa demência depois. Então, tem doenças que são de fácil diagnóstico e tem doenças que a gente geralmente diagnostica um pouquinho mais tardiamente. E quando a gente diagnostica elas, não existe uma cura, existe um tratamento preventivo que ele prolonga o tempo dificulta o aparecimento de novos sintomas e prolonga e melhora a qualidade de vida do paciente. Perfeito. Mas o paciente ele vai evoluir para uma demência, só que de forma mais lenta e com acompanhamento que vai demorar muitos anos para que ele fique dependente muitas vezes. E a partir de que idade pode aparecer os primeiros sintomas de Alzheimer, da demência, do delírio? Como que... O delírio pode ser um episódio do idoso ou de qualquer outra pessoa a partir de uma infecção urinária, a partir de um transtorno metabólico, a partir de uma diabetes descompensada. Isso mesmo que ocorre não é uma demência. Tá. Quando se retira esse problema da infecção, por exemplo, ou do problema metabólico ou de uma diabetes descompensada, esse paciente volta ao normal. Isso é um delírio que é uma questão transitória. Já uma demência é uma questão mais lenta, progressiva, que geralmente a pessoa não acorda no outro dia com demência. Isso não existe. Hoje estava bem de manhã e à noite está com Alzheimer. Não existe isso. É um diagnóstico lento, progressivo, uma piora progressiva dos sintomas. Então, quando esses vão aparecendo, é fundamental que a pessoa que a pessoa deve consultar com o seu médico, com o seu neurologista, para começar o tratamento. E eu repito, o tratamento ele não é curativo. Ele muitas vezes, retira os sintomas e diminui a progressão dessa doença. Perfeito. E como é que as famílias podem lidar com essa questão para ajudar a melhorar a memória desse idoso? Porque tá acontecendo, tá com Alzheimer, tá com demência. Como é que a família pode auxiliar
para ele saber onde ele mora, para ele saber o nome dele, saber quem ele deve chamar naquele momento em que ele não sabe o que fazer. Então, quando a gente diagnostica já uma demência, Alzheimer ou qualquer uma outra, a gente já tem um idoso que não está fazendo tantas atividades como fazia antes. Perfeito. Então, deixar ele sentado em frente à televisão todo dia não é a solução. Ele tem que ter atividades de uma nutrição controlada, de um acompanhamento muitas vezes pela mobilidade com fisioterapia, de lazer. Isso é importantíssimo para eles. E lazer às vezes não é sair de casa, é ter um filho que ajude a fazer uma pintura em casa, que escute uma música, que olhe a novela junto, que interatue com ele, que converse, que leia um livro para ele, o idoso que lê, que ele possa ler. Então, assim, atividades do dia. Só que hoje em dia, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar conta, e as atividades do idoso, elas ficam em segundo plano. A gente coloca o filho no inglês, na atividade física, no karatê, no futebol, mas o idoso a gente deixa sentado porque, como ele é velho, ele fica o dia inteiro lá olhando televisão. Então, essa não é a solução. Então, para prolongar o tempo do aparecimento dos sintomas, é fundamental uma vida ativa. Deixa a pessoa todos os dias sentada no sofá, vai acabar com depressão, vai aparecer esse Alzheimer precocemente, os sintomas vão piorar antes. Então, é fundamental a atividade do dia desse idoso, desde lazer, atividades físicas. É claro que sempre é adaptado ao idoso. Tu não pode fazer um idoso de 80 anos que caminha muito pouco fazer uma corrida. Claro. Mas ele pode fazer fisioterapia, ele pode fazer arte-terapia, ele pode ouvir uma música, ele pode interagir com os filhos. São 3 ou 4 irmãos e eles trabalham, mas quando um vai um dia, o outro vai o outro, no almoço vai o outro e dá o almoço, então eles têm que sempre estar em contato com esse familiar. Primeiro para ver sintomas precoces, para cuidar desse idoso e para fazer aquilo que ele chama lazer. Que pai não gosta de ter um filho perto. Claro. Então, a visita é muitas vezes fundamental. A gente vê muitas vezes que um irmão quer cuidar e os outros não vão. Exato. E o idoso sente isso aí. O pai ele tem muitos filhos, ele quer a visita desses filhos, quer o acompanhamento dos filhos, quer receber atenção. Eles ficam carentes, ficam com depressão. É aí que vem essas demências muitas vezes. E a gente acompanha muito casos de famílias assim, que são muitos filhos e que apenas um assume essa responsabilidade de cuidar do idoso, de cuidar desse familiar, e acaba muitas vezes com esgotamento, porque não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe como cuidar. E aí a gente sabe que, a gente acompanha, tem familiares e amigos, que idosos, quando acabam assumindo, né, a saúde física vem com Alzheimer, com a demência, eles acabam ficando muito agressivos. A que se deve essa agressividade, doutor? Ou esse momento, né, de estresse? Como que a família pode lidar com isso? Bom, a primeira questão da família. Muitas vezes são vários filhos, é um idoso ou um adulto que cuidou de vários filhos, e esses filhos não querem muitas vezes cuidar desse idoso. Eu sei que as relações, às vezes, de pai e filho são muito heterogêneas e existem conflitos, é claro, mas quando se sobrecarrega só um familiar, a esperança de vida desse familiar diminui. Muitas vezes a pessoa com demência ela vive muitos anos, mas o familiar que acompanha esse quadro, que vê um familiar adoecer, que tem que cuidar, que tem que trocar fralda, que tem que se levantar, a esperança de vida desse cuidador diminui. Então as pessoas que estão em volta, elas adoecem. Quem cuida também adoece. Então é fundamental dividir tarefas entre as pessoas da casa. Cuidadores, eu não consigo cuidar agora, mas a gente se junta entre os filhos, contrata uma cuidadora pela manhã e um filho fica na tarde, depois fica o outro. Então é fundamental que exista esse revezamento de tarefas. Um encarrega de comprar os remédios, o outro da limpeza, o outro faz a comida e leva. Então, quando tu sobrecarrega um familiar com tudo, esse familiar adoece. Entra em depressão, entra num burnout. Então, assim, é fundamental que, se são vários filhos, que existam sempre um revezamento nesse cuidado. Perfeito. E a outra questão que tu tinha me perguntado... Sobre a questão da agressividade dos idosos. O paciente, quando vai entrando em demência, ele muitas vezes não reconhece o que está fazendo nele. Por exemplo, Perfeito. tu vai trocar uma fralda nele, ele acha que tu vai tocar nele. Então ele fica agressivo, grita, te dá um soco. Eles ficam agressivos. E existem, é claro, medicamentos para controlar essa agressividade. Mas isso aí pode acontecer. Ou tu vai dar um abraço nele, ele acha que tu está agredindo ele te empurra, ele não aceita mudanças, muitas vezes, lógicas. Ou tu quer que ele almoce, ele não quer almoçar, e grita contigo, e briga, e existe essa agressividade. A maioria desses sintomas, eles são controlados com medicamentos. E a gente tem que ter certo... Por isso é uma coisa muito pessoal, que requer uma avaliação médica, uma avaliação de enfermagem, um cuidado continuado. Porque depende do idoso. Muitas vezes tem idosos que dá para trocar eles sem problema algum, e tem idosos que tu vai tirar uma meia e eles brigam contigo. Sim. Então a gente tem que ter esse timing, esse jeitinho com o nosso familiar. E nosso familiar não é o mesmo que nos criou muitas vezes. Claro. Ele agora é a mesma pessoa,
mas com outras doenças. Então, se eu sempre às vezes abraçava e beijava a minha mãe, agora, quem sabe, ela rejeita isso, eu não entendo. E faz parte da doença. Ou vou trocar ela, agora ela fica agressiva. Porque eles não entendem essa questão. Muitas vezes eles não entendem, em estágios avançados da doença, que eles estão doentes. Claro. Eles não têm consciência disso. Então, eles sabem que vem uma pessoa estranha, porque ele não te conhece muitas vezes. Isso acontece, a pessoa da minha mãe não me conhece, a maioria das vezes. E ele acha que é uma pessoa estranha, que vai trocar ela, que vai ajudar a deitar, que vai dar uma alimentação para ela, fica desconfiada, fica agressiva. Então, a gente tem que achar a forma certa sempre em casa e ir adaptando pouco a pouco. Mas esses processos de envelhecimento, de demência e de agressividade, eles são comuns. São controláveis? São manejáveis? São. Mas eles vão ocorrer. Em todo paciente, praticamente todos os pacientes com demência. Uns mais, outros menos. Muitas vezes o idoso tem afinidade com um certo filho e é mais fácil que esse saiba lidar. E às vezes não é porque ele lembre só desse filho, senão porque esse filho ou filha tem esse jeito de cuidar diferente, de entender, de conversar, de convencer para fazer certas atividades. Então, o embate com o idoso que tem demência não é nem permitido. A pessoa está agressiva, não adianta tu brigar com ela, sair brigando com ela, bater muito menos, pelo amor de Deus. Sim. Ou entrar nesse embate de discutir com ela, que ela tem que fazer. Isso não resulta, porque a pessoa não tem consciência que ela tem que tomar um banho, que ela tem que lavar, que ela tem que se alimentar. Então, como eles não têm essa consciência, o cuidador sempre, tanto familiar ou contrator, tem que ter esse jeito de chegar nesse doente. Claro, então é dessa forma que a família vai poder melhorar. Não existe, como eu te digo assim, uma receita mágica. Claro. Tem pessoas que aceitam muito uma troca de fralda e tem pessoas que não. Então, o que a gente pode fazer? A gente tenta que a pessoa tal, que ele tem mais afinidade, troque, ou trocar em certos horários, que ele recém foi medicado e com o remédio a gente consegue trocar. Então, a gente tem que chegar sempre nesse tempo e nesse timing, que é uma questão bem delicada e bem difícil. Quando a gente chega no estado ideal de cuidado, o paciente às vezes piorou a demência, ou juntou outra doença, ou teve uma queda, e a gente tem que refazer todo aquele cuidado. Então a questão não é estática, ela é dinâmica. O cuidado do idoso ele é dinâmico. Hoje é uma coisa, amanhã é uma coisa completamente diferente. Então requer um acompanhamento muitas vezes especializado, acompanhamento médico, de enfermagem e uma consulta médica regular. Pessoas que adoecem de um dia para o outro muitas vezes. Claro. É importante que esse cuidador também tenha um cuidado consigo e entender o que está acontecendo. O cuidador também tem que ser cuidado. O cuidador também adoece, o cuidador também tem doenças. O cuidador um dia pode ter Alzheimer também. Então, assim, é fundamental que a saúde emocional desse cuidador não seja sobrecarregada. Tu deixa só com o cuidador, só com o filho, quando tem 5 para cuidar, é muito provável que esse filho vai ficar sobrecarregado, ele vai acabar adoecendo. E se ele tiver geneticamente a tendência a ter uma demência, ele vai ter uma demência lá para frente também. Então, nós temos que não só pensar no idoso como na pessoa que cuida. Se eu tenho condições são vários irmãos, revezar tarefas, se organizar, tu vai fazer tal tarefa, tu vai fazer os pagamentos, tu vai fazer a compra da alimentação e a cozinha, tu vai fazer a higiene da casa uma vez na semana. Claro. Então, esse revezamento não sobrecarrega só um e ajuda que a saúde desse cuidador se prolongue. Com certeza. Estamos conversando com o Dr. Marcelo Ortiz, falando um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa ter com os idosos nessa que é uma fase tão delicada. Vamos para o intervalinho rapidinho, mas a gente já volta, porque esse é o nosso Momento de Saúde, não sai daí. Saúde, amor em cada cuidado, bienestar integral, todo está pensado. La prevención es nuestra guía. Tu bienestar nos inspira cada día. Momento de salud para un nuevo día. En TV10 juntos a crecer. O almoço com a família é sempre uma diversão. Um jantar especial para aquela comemoração. A mesa do gaúcho agora tem mais sabor. O frango mais gostoso para uma receita de amor. Churrasco pra juntar os amigos é pra valer. Sorrindo, festejando como sempre tem que ser. Sim, Frangos é da nossa terra, atacado de qualidade. Sim, Frangos é mercado, preço bom, barbaridade.
La reinauguración de Pulpería Casa de Carnes fue todo un éxito, con la compañía de amigos, clientes y todos los amantes de la buena carne para celebrar este gran momento. Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de una degustación exclusiva de nuestros cortes de carne seleccionados y subproductos de calidad que estarán disponibles en nuestra tienda. Gracias por ser parte de esta fiesta del sabor. Te esperamos en calle Tal Trofilio 567 Livramento para que sigas disfrutando de la mejor carne. Sam Loop, un shopping de herramientas y accesorios para el profesional. Ven a conocer las increíbles promociones. Sierra circular Makita por 680 reales con 90. Calzado de trabajo de cuero con pico de PVC a 59 reales con 95. Aspiradora industrial 50-60 Hz 2400 watts por 2.280 reales. Sillas Tramontina Monoblock por 331 reales con 37. Gato hidráulico tipo Yacaré para 3 toneladas por 1.637 reales con 80. Las soluciones para tu trabajo del día a día las tiene Sam Loop en Rivadavia Correa 1372, Livramento. Bem-vindo a Aromatize, um espaço dedicado a despertar os sentidos e promover o bem-estar através de fragrâncias únicas. Nossa loja é um verdadeiro refúgio para os amantes de aromas. Na Aromatize, você encontrará uma ampla gama de produtos, incluindo óleos essenciais, difusores, velas aromáticas, incensos e mais. Venha nos visitar, seja para encontrar o aroma perfeito para sua casa, presente para alguém especial ou apenas para desfrutar de uma experiência sensorial. Aromatize. Rua Brigadeiro Canabarro 856, Livramento. Hoy estoy acá para hacerte una invitación para que conozcas Ópticas Punto de Vista en la ciudad de Santana do Livramento. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de opciones para vos elegir la que más te guste, incluso para ti y toda tu familia. Acá tenemos tecnología de punta, una tienda súper completa para esperarlos y recibirlos de la mejor manera y sus lentes prontos en el mismo día, incluso si estás solamente de pasada por la ciudad. Te dejo esta invitación y los esperamos. Comienzan las clases y con ellas nuevas ilusiones de todos los niños y jóvenes. Comaja los ayuda con préstamos amortizables y, como ya es costumbre, con una tasa de interés muy baja. Sujeto a aprobación crediticia. Ejemplo, 15.000 pesos en cuotas de solo 1.604 pesos. O también 25.000 pesos en cuotas de 1.978 pesos. Los esperamos en cualquiera de nuestros 4 locales o visiten nuestra página web o redes sociales realizando consultas del importe en efectivo que se pueden llevar. Si aún no es socio, puede asociarse y en el momento ya gestiona su crédito. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria desde 1974. Salud y amor en cada cuidado. Bienestar integral, todo está pensado. La prevención es nuestra guía. Tu bienestar nos inspira cada día. Momento de salud para un nuevo día. En TV10 juntos a crecer. Esse é o nosso Momento Saúde, todas as quartas e sextas-feiras ao meio-dia. É o nosso ponto de encontro para falar sobre saúde e bem-estar, trazendo todos aqueles temas que nós precisamos saber e que nós queremos saber e sempre temos dúvidas e não temos a quem recorrer. Então, todos os profissionais que vêm por aqui tiram todas essas nossas dúvidas e a gente
vai replicando as informações corretas que eles vêm nos passando. E hoje o tema é muito especial porque é um tema que foi muito pedido por vocês que nos acompanham, que é os cuidados com os idosos, com essas pessoas que tanto nos cuidaram e cuidaram da sua família e que hoje precisam desse cuidado especial. E o tema agora é um pouquinho delicado, doutor, porque muitas vezes as famílias não sabem como lidar com esse idoso, não têm as condições, às vezes física e mental de cuidar desse idoso, não sabem em que momento ajudar, em que momento auxiliar. E aí existe oportunidades para essas famílias, que uma delas são os residenciais geriátricos, que muitas vezes o familiar fica se sentindo culpado, vou deixar o meu pai lá, vou deixar a minha mãe lá. Como que a gente muda esse pensamento e como que os residenciais vêm mudando esses cuidados hoje em dia com esses idosos? Nós temos um velho paradigma de que a gente já não chama mais de asilo, mas que se chamava comumente de asilo, que eram lugares tenebrosos de maltrato a muitos idosos. Então, colocar um familiar no que a gente chamava de asilo, no residencial, era quase que um sinal de ódio para um familiar. Era uma ameaça, né? Vou te largar no asilo. Exatamente. Então, culturalmente, a gente tinha, olha, vou ter que colocar no asilo, a gente falava para nossos pais. E, ultimamente, pela melhora da qualidade de vida do idoso, a gente tem visto que os residenciais têm tido uma leve melhora na qualidade. Então, com minha sócia, inclusive, queria te comentar que a gente decidiu com a enfermeira Júlia, ela já tinha um negócio de cuidados domiciliares, que é a Clínica da Bem-Estar, e a gente decidiu, com a expertise que ela tem já nesse assunto, e com uma experiência em cuidado já de adulto maior, de abrir um residencial. A gente abriu um residencial chamado Pedra do Sol. Perfeito. Fica na Júlia de Castilhos 842, descendo a Unimed. E a gente decidiu mudar aquele desafio de dar qualidade de vida aos idosos. Eu, pessoalmente, tenho uma mãe que começou jovem com a demência de Alzheimer, com a doença de Alzheimer que progrediu para a demência. Então, eu sempre procurei o melhor cuidado para ela. E muitas vezes o que a pessoa quer, eu tenho que dar o cuidado para meu familiar. Claro. Mas eu não tenho como pagar um fisioterapeuta, um nutricionista, um serviço médico de emergência, um médico 24 horas, uma técnica de enfermagem, uma cozinheira. Então o que a gente fez? A gente englobou todo o serviço num lugar só. Então, assim, eu como médico, minha reputação que sempre está em jogo, a da enfermeira Júlia também, Júlia Cavalheiro, a gente decidiu colocar o nosso nome nesse lugar. E o nosso trabalho, é claro. Então, assim, a gente juntou fisioterapeuta, nutricionista, avaliação médica, serviço médico de emergência, condições adequadas num lugar adequado no jardim, que é uma maravilha, lazer como arte-terapia, cão-terapia, musicoterapia, acompanhamento com psicólogo. Então a gente fez um conjunto de profissionais, técnicas de enfermagem, que cuidam desse idoso, porque muitas vezes em casa tu não tem como contratar um cuidador, uma cozinheira, uma pessoa que limpa, e às vezes a pessoa que faz tudo não faz direito cada coisa, porque Claro. tem que limpar, tem que cozinhar, pode deixar um idoso cair. Então, para as pessoas que têm a condição de dar o melhor para o familiar, nosso conselho é: entregue o melhor para o seu familiar. E muitas vezes em casa isso fica muito oneroso, por questões trabalhistas, por questões de dinheiro, porque tem que contratar vários profissionais. Então a gente decidiu juntar todos esses profissionais num lugar só e colocar à disposição dos usuários, dos pacientes, do idoso, um lugar que dê tudo o que eles merecem: lazer e cuidado. A gente não pode só cuidar sem dar o lazer, a gente não pode permitir só o lazer sem o cuidado. Então a administração de medicamentos, como te disse, a fisioterapia, a nutrição, o lazer, tudo engloba no mesmo lugar, num lugar que ficou quase que uma pérola, um pedacinho do campo no meio da cidade, a gente chama, porque quando a gente passa ali em frente a gente não vê, parece profundo, mas é um lugar maravilhoso para cuidar do idoso. Então a gente tentou modificar esse paradigma que existia antes, era uma ameaça, vou ter que colocar no asilo. A gente vai transformar isso que o idoso diga: tomara me coloque nesse asilo. Claro. Tem pessoas que passaram e diziam: tomara que quando eu fique velho eu venho para aqui. Então assim, a gente deu a melhor condição possível e o que eles merecem e necessitam. Que muitas vezes em casa não é possível, por questões de preço muitas vezes e por questões logísticas. Então às vezes a pessoa cuida um horário, contrata uma cuidadora, mas a cuidadora muitas vezes não sabe trocar uma sonda, porque é uma pessoa que, por mais que muitas vezes cuide bem, não é profissional. Então já tem que chamar uma enfermeira para trocar uma sonda, então já tem que contratar um serviço médico de emergência, e a pessoa perdeu o peso, tem que chamar um nutricionista, tem que contratar uma fisioterapeuta. Então a gente englobou tudo isso num serviço só, para a pessoa simplesmente paga o valor da mensalidade e tem a hotelaria, hospedagem, lavagem de roupa,
tudo que a gente já mencionou num serviço único e que é praticamente imelhorável. Perfeito. E não necessariamente o idoso precisa morar naquele local, por exemplo, ele pode ficar durante o dia, a família Exatamente. trabalha durante o dia, não tem condições de pagar um cuidador, ou muitas vezes tem medo de deixar um cuidador em casa, pela questão de como o idoso vai reagir naquele momento. O residencial pode ser esse espaço para o idoso ficar. Exatamente. Eu trabalho 3 dias na semana de tarde, consigo deixar meu idoso lá em modalidade de creche. Perfeito. Eu quero deixar todos os dias das 7 da manhã a 1 da tarde. Temos serviço de creche. Eu quero deixar uma vez na semana. Eu vou viajar e não tenho a confiança de contratar alguém e deixar na minha casa com o idoso. Deixo o idoso por um tempo, 1, 2, 3 semanas, o tempo que a pessoa precisar. A gente fica com ele 24 horas. Ah, mas eu quero 6 horas, porque eu quero só os dias de fisioterapia. Quer dizer, faz fisioterapia em grupo. Esses dias a pessoa contrata a hospedagem dessas horas nesses dias, não há problema algum. Então nós temos cuidados por dias, por horas, por semanas e por meses. Então a pessoa mora 24 horas, passar 12 horas, 6 horas. A gente tem um serviço adaptado às necessidades do cliente. Não todo mundo trabalha 8 horas. A pessoa que trabalha 8 horas, demora para sair, tem que pegar um filho no colégio, precisa 1 hora a mais, 1 hora a menos. Então a gente adapta exatamente a necessidade daquele familiar e daquele idoso, é claro. E não é errado e nenhum problema proporcionar isso para o idoso. Bem pelo contrário, quando tu coloca teu filho, já foi sinônimo de problema antes. Hoje nós mudamos esse paradigma, estamos mudando isso. Tu coloca o teu filho em inglês, em futebol, na natação, no karatê, em várias atividades fora do teu domicílio. O idoso precisa tudo isso junto, num só lugar, adequado para a idade dele, para as capacidades dele. Então, assim, às vezes a gente vê que a gente, não é que seja errado, bem pelo contrário, só que a gente cuida muito do filho, que é o normal, mas a gente muitas vezes descuida um pouquinho o cuidado do idoso. A gente acha que só colocando uma cuidadora lá vai ser suficiente, mas tu não deixa só uma babá para teu filho, tu coloca ele na escola, na atividade, no futebol, e o idoso precisa de atividades que nem uma criança Foi-se o tempo que fazia só crochê. Exatamente, foi-se o tempo que faz muito tempo já. A maioria nem faz crochê. Exato. A gente faz outras atividades que pode incluir, é claro, crochê e outros mais, de leitura, atividades com cães, com música, com arte, com jogos de memória, jogos cognitivos que melhoram a memória do idoso. Que auxiliam. Exatamente, que auxiliam na memória do idoso e dificultam a progressão daquela doença. Ah, mas se eu dou uma comida X para meu idoso todos os dias, uma comida que eu faço mesmo em casa, essa comida está adaptada para esse idoso? Está conforme o peso dele? Está conforme as calorias dele? Está conforme a nutrição indicada pelo nutricionista? Então, a gente conseguiu dar um serviço completo que inclui todos esses fatores, todos esses pontinhos que em casa são praticamente impossíveis ou são muito caros para cobrir. Agora falando um pouquinho, é residencial Pedra do Sol. Pedra do Sol. Eu convido vocês que entrem no Instagram. A gente acabou de publicar um vídeo para que conheçam o nosso residencial, o nosso jardim, nossos serviços. E pode entrar em contato pelo Instagram e pesquisar sobre nossos preços, nossos serviços, nossos horários. A gente abre um leque de possibilidades para aqueles que precisam por horas, por dias, por semanas ou por meses. Então, assim, eu vou trabalhar de tarde, 6 horas. É melhor deixar meu idoso, meu familiar, meu pai, minha mãe, minha avó, na frente da televisão, ou com uma pessoa às vezes desconhecida em casa, ou deixar num lugar, numa creche, que nem a gente faz com crianças, deixar numa creche que tem atividades, que tem alimentação, que tem nutrição, que está tudo incluído incluso já no valor. É muito mais simples, facilita a vida do familiar e ajuda o idoso. Então, não estou fazendo um mal colocando nesse lugar, é bem pelo contrário. Muitas vezes a gente diz assim, mas o familiar tal, ele não fica tanto tempo presente, porque ele trabalha muito. Eu mesmo que o filho, a gente trabalha muito e dedica às vezes nosso dinheiro para comprar alguma coisa, um presente, para contratar uma aula de inglês, para contratar uma aula de natação. O mesmo a gente deve fazer com o idoso. Eu contrato um serviço que ele proporciona tudo isso. Perfeito. Então, quando esse serviço proporciona, eu trabalho todo dia, eu consigo pagar um serviço que tem fisioterapia, nutrição, lazer, cuidado, enfermagem, médico, serviço de urgência, tem tudo incluso num valor só. Não é um castigo, é um prêmio que eu dou na saúde um investimento na saúde do idoso. Então, como eu invisto na criança, eu invisto no idoso de diferente forma. A gente conseguiu agrupar tudo isso num lugar só. Então, colocar nesse residencial por tempo curto, por longa permanência, por curta permanência, por daycare, que a gente chama só o dia, é realmente um prêmio para o idoso. Ele vai passar muito melhor lá que em casa, sozinho na televisão, ou sem fazer nada, ou sem fazer atividades, ou simplesmente com um acompanhante que não vai dar todo aquele cuidado, aquele acompanhamento
com aqueles detalhes que a gente tem. Quem quiser ir conhecer, doutor, quer saber como é que é a estrutura, quer tirar as dúvidas, pode chegar por lá, não precisa agendar um horário. Ele já está aberto, a gente precisa de agendamento porque o nosso residencial ele é fechado. Perfeito. As portas para que ninguém entre e ninguém Claro, saia. perfeito. Então, os familiares, eles têm autorização, os familiares decididos pelo cuidador, o tutor principal. Quais são aqueles familiares que entram lá? A visita é 24 horas, se quiser ir de madrugada lá pode ir. Só que as visitas para novos residentes são agendadas, Claro. porque a gente não pode permitir que todas as pessoas entrem lá sem prévio aviso. Exato. Como eu vou cuidar do teu É um familiar, cuidado, exatamente. exato. Eu não posso achar que porque pode entrar uma pessoa boa ou uma pessoa que não é uma pessoa que está interessada no serviço, que tem alguma má intenção. Então, Perfeito. o residencial ele é fechado e ele tem que ser agendado pelo Instagram. Convido vocês que entrem e que entrem em contato e marquem um horário para a visita. A gente fica no residencial, você faz a visita, explica os serviços, o atendimento, mas ele não pode ser aberto para que qualquer pessoa entre em qualquer momento sem prévio aviso. Perfeito. A gente tem que ter cuidado que não entre qualquer pessoa lá que possa gerar um mal ao seu familiar. E Como tu fecha a tua casa, Exato. exatamente a gente fecha nosso residencial, por isso tudo marcado, com prévio aviso. E os residentes, os familiares nos avisam, vou ir tal hora. Aí essa hora a gente abre para eles, já espera lá e abre o portão que eles entram e é fechado novamente. Então o espaço restrito não é aberto ao público com prévio agendamento, é claro. Claro, perfeito. Então, quem quiser acompanhar a Pedra do Sol lá no Instagram e os familiares que querem ter um atendimento com o senhor, querem conversar, querem entender o que está acontecendo, podem entrar em contato também. Perfeitamente. A gente tem no residencial, já aparece nosso contato, o meu, de enfermeira e do residencial. A gente faz esse serviço e qualquer dúvida que eles tiverem, a gente está disposto e aberto para responder. Então, convite a quem está nos ouvindo que visite nosso residencial, que veja a questão dos preços, das comodidades, do serviço e que perceba que o residencial é um benefício ao cuidado, é um investimento na saúde do seu familiar. Com certeza. Não é um castigo. Pode ser que em uma época, em alguns lugares, foi um castigo. Hoje, o que a gente fez no nosso empreendimento é um benefício, um investimento a gente chama um investimento na saúde e na longevidade do seu idoso. Então, é técnica de enfermagem e todos os profissionais na volta que se fazem presentes ali. Eu passo todos os dias no residencial, a gente sempre tem o médico, eu mesmo presente em vários momentos do dia, a enfermeira presente, as técnicas de enfermagem 24 horas. Então, assim, sempre tem profissionais de saúde no residencial, que sempre estão dispostos e prontos para atender a nossos residentes, é claro. Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É um tema que é tão amplo, tem tanta coisa pra gente mencionar, pra gente conversar. Tenho certeza que o senhor vai voltar aqui em outro momento. Com certeza. Porque a gente precisa saber mais sobre isso, entender um pouquinho mais sobre, porque todo mundo vai ser idoso um dia, né? A gente vai chegar nessa fase. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Muito obrigada, viu, doutor? Eu queria agradecer, já feito o convite, eu agradecer a ti pelo convite hoje. Retornaremos em breve, provavelmente. Com certeza. E convidar a todas as pessoas que conhecem Pedra do Sol e que lembrem que todos nós seremos idosos um dia, como já fomos crianças. Exato. Então, quando a gente chega nessa idade, eu quero ter uma qualidade de vida boa. Então, que eu te contava, a primeira residente do residencial foi minha própria mãe. Eu coloco a minha própria mãe no serviço que eu ofereço. Então, assim, não há dúvidas da qualidade e da segurança que a gente tem no que a gente oferece. Então, se a minha mãe a pergunta é: tu consegue ter familiar lá? Minha própria mãe faz uso do residencial. Então, assim, convido os outros que colocam esses familiares, que visitem nosso residencial e que conheçam o nosso serviço. Te agradeço pelo convite e muito obrigado novamente. Nós agradecemos a disponibilidade. Esse foi o nosso Momento de Saúde desta quarta-feira. Na sexta-feira a gente vai falar um pouquinho agora, um tema um pouquinho diferente. Do idoso a gente vai para a criança, a gente vai receber a psicopedagoga Cimeia, que vai conversar um pouquinho sobre esse mundo das crianças, como que a gente pode entender as crianças, o que está acontecendo com os nossos filhos, como identificar a cada fase das nossas crianças e como também que a gente pode auxiliar os nossos filhos a se desenvolverem cada vez melhor. Não perde, sexta-feira a partir do meio-dia, nosso ponto de encontro aqui. Momento de Saúde, quando a gente está bem informado, a gente vive muito melhor. Um beijo, uma excelente quarta-feira. Siga conosco na programação. 19 horas, entra o Henrique Ruiz com o Telediário com todas as notícias e informações da fronteira. Muito obrigada, um abraço. Salud y amor en cada cuidado, bienestar integral, todo está pensado. La prevención es nuestra guía, tu bienestar nos inspira cada día. Momento de salud para un nuevo día.
En TV10 juntos a crecer.